Graça e paz, irmãos, boa noite. Boa noite, pessoal. A gente queria convidar vocês nesse momento a adorar junto conosco. Isso, eu sou a Ana. Eu sou o Thiago. E a gente é casado já vai fazer uns 5 anos. E a gente começou o seminário Semana passada. Isso. Então, vem com a gente, vamos adorar junto. Nós escolhemos canções que todo mundo conhece. Então, vem adorar com a gente, tá bom? Abraço, até mais. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor, eu te adorarei, Jesus. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, Maravilhado, extasiado, eu
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde agora nos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vive. Oh, oh, aleluia! Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem, eu fui escalado, convidado, e me sinto honrado por isso, para trazer uma breve meditação ao seu coração. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia,
e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e lhe disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra e em seguida nós buscaremos extrair algumas breves lições da mesma. Pai, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor tão bondosa, graciosa e misericordiosamente nos deu. Quero te agradecer pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, pela reitoria, pela coordenação, por todos os funcionários desta casa, todos os professores, alunos, todas as igrejas, denominações e confissões também aqui representadas. E queremos te pedir agora, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto. Tu sabes daquilo que nós precisamos ouvir e sabemos que só tu tens as palavras de vida eterna. Por favor, que o Senhor nos dê graça para transmitirmos essas breves reflexões e dê graça também aos meus irmãos e irmãs para poder ouvir esse texto, ouvir essa mensagem e, sobretudo, colocar em prática os elementos que são ensejados pela mesma. Te glorificamos e te adoramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Eu gostaria de refletir com vocês neste momento sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: Jonas e as lições sobre um ministério bem-sucedido, tendo como base, evidentemente, o texto que lemos de Jonas, capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4 e versículo 5. O livro de Jonas, meus irmãos, ele já foi descrito como sendo uma pequena obra-prima, como uma pérola da literatura judeu-israelita, como o mais popular dos profetas menores e ainda como uma obra singular e às vezes desconcertante. Efetivamente, os seus 4 capítulos, 48 versículos e 688 palavras, contendo um enredo envolvente, algumas situações inusitadas e uma narrativa que eu diria de tirar o fôlego do início ao fim, tem contribuído substancialmente para que essa história, a história de Jonas, ela fosse considerada, e com muita justiça, uma das obras-primas da literatura bíblica. A importância deste profeta bíblico, ela pode, por exemplo, ser percebida pelo fato de as 3 maiores religiões monoteístas do mundo o citarem em suas páginas. Tanto o judaísmo e o cristianismo, como também o islamismo, o mencionam em seus respectivos textos sagrados. E além disso, meus irmãos, nós podemos também observar a tamanha influência exercida por este livro e por seu personagem central em notáveis obras da literatura mundial, que direta ou indiretamente neles se inspiraram.
Moby Dick, os irmãos Karamazov, 20 Mil Léguas Submarinas e Robinson Crusoe, entre outros, são apenas alguns poucos exemplos do verdadeiro fascínio que este livro, o livro do profeta Jonas, tem exercido sobre a vida de incontáveis gerações de leitores ao longo de toda a história. Por esta razão, Jonas é uma obra que merece ser lida e estudada, evidentemente, em nossos dias. Bem, mas de especial interesse para o nosso momento de hoje, para o nosso momento devocional, são as lições ministeriais práticas que podemos extrair desse profeta menor. Jonas, em seus encontros e desencontros com Deus e em seus altos e baixos ministeriais, talvez mais baixos do que altos, ele nos proporciona algumas importantes lições que podemos extrair a partir dos seus sucessos e fracassos ministeriais. E é sobre estas lições que eu gostaria agora de discorrer nesse momento. Vejamos então algumas lições práticas que podemos extrair do ministério de Jonas. A primeira lição que eu aprendo em Jonas é a seguinte: o ministério bem-sucedido é aquele em que Deus não desiste daqueles que já desistiram de exercer o seu ministério. Em Jonas, no capítulo 13, versículos 1 até o 2, parte A, nós lemos: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, gostaria que você prestasse muita atenção nisso, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Meus irmãos, Nínive, sabe-se que estava situada a cerca de 800 quilômetros de Gat-Hefer, que era a cidade natal de Jonas, o que equivale mais ou menos à distância entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Contudo, em sua tentativa, em sua ânsia de fugir de Deus, Jonas estava disposto a viajar de Jope a Tarsis, o que representava uma distância de cerca de 3.700 quilômetros. Isso equivale à distância entre São Paulo e Bariloche, na Argentina, na fronteira com o Chile, só para nós termos uma ideia da situação. Entretanto, apesar de Jonas desistir do cumprimento de sua missão, Deus não desistiu de Jonas e graciosamente foi atrás dele. Em outras palavras, Deus não desistiu do seu profeta que desistira de exercer o seu ministério. Talvez outra forma de expressar esse ponto seja dizendo que Deus não desistiu do profeta que desistira dele. Jonas, eu aprendo nesse texto que ao longo de todos os 4 capítulos do livro que leva o seu nome, eu aprendo que Jonas havia fracassado no cumprimento do seu dever ministerial na primeira vez em que Deus o chamara. Mas agora, Jonas abraçou com as 2 mãos, sem hesitar, a segunda oportunidade que lhe fora dada. Isso nos ensina que, diante de um quadro de fracasso ministerial, devemos ter ânimo para recomeçar. Fracassos são muitas vezes, meus queridos, oportunidades que Deus nos dá para recomeçarmos a vida, seja no âmbito ministerial, familiar ou profissional, por exemplo. Por isso, não permita que um possível fracasso na sua vida com Deus sepulte o seu ministério. Se Deus te der uma segunda chance, agarre-a com todas as suas forças e recomece o seu ministério com a ajuda do Senhor e para a sua glória. Isso nos conduz a uma segunda lição. A segunda lição que eu aprendo nesse texto ora lido é a seguinte: o ministério bem-sucedido é aquele em que há fidelidade no ensino da palavra. Jonas capítulo 13, versículo 2, parte B, diz: e prega contra ela, isto é, contra Nínive, a pregação que eu te disse. Esse versículo, meus irmãos, ele dá ensejo à seguinte pergunta: em que língua Jonas pregou? Pelo menos 4 respostas foram dadas a essa questão. A primeira delas diz que Jonas pregou em uma língua desconhecida dos ninivitas, mas foi compreendido miraculosamente por eles. Neste caso, teria havido uma espécie de um milagre proto-pentecostes. Em segundo lugar, Jonas ele pregou em hebraico, mas contou com a ajuda de um tradutor, tal como ocorreu com José em Gênesis 42, 23. Uma terceira alternativa diz que
Jonas ele pregou em aramaico, a língua das relações internacionais da época. E uma quarta alternativa, uma quarta resposta, diz que Jonas pregou em algum outro idioma não mencionado na Bíblia, mas que era aparentado ao idioma ninivita. Eu sou propenso a entender que Jonas pregou em aramaico, que era a língua das relações internacionais daquela época. Mas, seja como for, Jonas não foi chamado para criticar a mensagem de Deus, não foi chamado para revisar a mensagem de Deus, não foi chamado para alterar a mensagem de Deus, e também não foi chamado para melhorar a mensagem que Deus lhe dera. Ele não foi também chamado para acomodar a mensagem de Deus ao bel prazer do seu público-alvo, nada disso. A sua tarefa, a tarefa de Jonas, consistia tão somente em transmitir com fidelidade a palavra divina, tal como a havia originalmente recebido, sem acrescentar e sem subtrair nada do seu conteúdo. Hoje, diante de tantos modismos que encontramos em nosso contexto evangélico, ou dito evangélico, um dos maiores desafios do líder cristão é manter-se fiel ao ensino das Escrituras. Não precisamos e não devemos acrescentar à mensagem bíblica teologias estranhas, como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva e o teísmo aberto, entre tantos e tantos outros. E também não precisamos relativizar a pregação cristã a fim de agradarmos aos diversos paladares das pessoas a quem nos dirigimos. Nós devemos apenas agir como Jonas e pregar a pregação que Deus nos disse. A Bíblia, portanto, é suficiente. Em terceiro lugar, esse ponto nos conduz a uma terceira lição. E a terceira lição é a seguinte: o ministério bem-sucedido é aquele cujos resultados vêm de Deus, e não do homem, vêm de Deus. Jonas capítulo 3, versículos 3 a 5, parte A, nos diz o seguinte: E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, nos diz o versículo 5 do capítulo 3, parte A. A mensagem de Jonas, meus irmãos e irmãs, consistia em 5 palavras em hebraico. Od arbaim yom veninve nerpachet. Isto é, daqui a 40 dias Nínive será destruída. A mensagem de Jonas é interessante porque nós verificamos que ela não tinha ilustrações, não tinha anedotas, não seguia técnicas de retórica ou de neurolinguística, e além disso era absolutamente lacônica. Não obstante, aquela mensagem produziu resultados profundos. Sabe por quê? Porque as consequências da pregação são obra de Deus. Aliás, a esse respeito, Paige Kelly observou acertadamente que Jonas fez todo o possível para que a sua missão fracassasse. Um espírito indignado, um preparo insatisfatório, um sermão medíocre, resultado, um sucesso tremendo. Jonas não foi chamado por Deus para fabricar convertidos ou para produzir novos crentes em Deus ou a Deus. A pregação, sabemos que é tarefa do homem, mas a conversão é obra exclusiva de Deus. Portanto, no ministério devemos saber separar aquilo que é de competência do homem e aquilo que é de competência exclusiva de Deus. Por isso, meu irmão, não queira realizar o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas nós não. Nós devemos apenas pregar a palavra e deixar que Deus se encarregue de fazer o resto. Isso nos leva a uma quarta, e caminhando para o final, e penúltima lição. A quarta lição é a seguinte: o ministério bem-sucedido é aquele no qual aprendemos a extrair lições teológicas valiosas de terceiros. Eu encontro esta proposição em Jonas 3, versículos 6 a 9, que diz: Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E o rei de Nínive fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo:
Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Jonas 3, versículos 6 a 9. Frequentemente, meus queridos, aqueles que estudam teologia podem ser tentados a pensar, equivocadamente, é claro, que os leigos e os não teólogos, eles não têm nada de bom para lhes oferecer, por exemplo, em termos de teologia. Mas isso, evidentemente, é um grande engano, um ledo engano. Aliás, o rei de Nínive prova isso de forma muito clara, muito contundente. As palavras do rei, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, ecoam aquelas do capitão do navio, em Jonas 1,6, e também de sua tripulação, em Jonas 1,14. Aqui essas palavras manifestam a dúvida sincera do rei sobre a reação favorável de Deus aos atos penitentes dos ninivitas. Em última análise, eu diria que o rei respeita a liberdade soberana de Deus de agir desse ou daquele modo, mas confia ao mesmo tempo em sua misericórdia. O rei sabe que é uma verdadeira tolice tentar disputar uma queda de braços com a divindade dos hebreus. Portanto, não lhe resta outra saída a não ser colocar-se à sua mercê e confiar na sua graça. As palavras sábias desse rei anônimo, até então pagão, nos ensinam que as pessoas que nos cercam podem nos trazer lições preciosas sobre Deus e sobre a vida cristã. No presente caso, o rei ninivita não disse: Deus dos hebreus, eu determino que o Senhor nos perdoe. Ele não deu uma carteirada e disse: Deus, o Senhor sabe com quem o Senhor está falando? Com o rei dos ninivitas. Então, como rei, eu ordeno que o Senhor aceite o nosso jejum e as nossas boas obras. Isso é uma ordem. Não. O rei de Nínive disse: quem sabe Deus voltará atrás e assim nós não pereceremos? É como se aquele rei dissesse: eu não posso manipular esse Deus a fim de que ele se enquadre na minha agenda. Sou eu que tenho, na verdade, que me enquadrar na agenda dele. Que tamanha demonstração de humildade. Finalmente, uma quinta e última lição que eu aprendo nesse texto é a seguinte: o ministério bem-sucedido é aquele em que a ortodoxia anda de mãos dadas com a ortopraxia. Jonas capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 2 diz: E Deus viu as obras deles, isto é, dos ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas 3:10 até o capítulo 4, versículo 2. Perceba, meu irmão, minha irmã, que a teologia de Jonas estava em perfeita conformidade com o pensamento hebraico difuso por todo o Antigo Testamento. Jonas, percebemos, ele conhecia a teologia. Ele conhecia os atributos comunicáveis de Deus, ele sabia que Deus era piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que ele se arrependia de enviar o mal. O problema, por conseguinte, não era a teologia de Jonas, mas sim a sua vida. O comportamento do profeta estava em rota de colisão com a sua fé. E esse estado de coisas nos ensina uma preciosa lição, preciosíssima lição. A ortodoxia, desacompanhada da ortopraxia, não serve para nada. E Jonas é um vívido lembrete dessa verdade. Com isso, meus queridos, nós queremos dizer de forma bastante objetiva que não adianta nada você ter a teologia certa, mas as práticas erradas. Não adianta nada você ser ortodoxo na fé e ímpio na sua conduta diária.
Não adianta nada você pregar o amor se você não ama. Não adianta nada nós pregarmos o perdão se nós não perdoamos. Não adianta nada nós pregarmos sobre a piedade se, na verdade, nós nos comportamos, vez por outra, como verdadeiros ímpios. Esse era o problema real de Jonas. A teologia dele era muito ortodoxa, mas o seu comportamento era uma heresia só. Eu espero que esta breve reflexão tenha falado ao seu coração, à sua mente também, é evidente, e gostaria agora de te pedir que fechasse os seus olhos e gostaria de orar por você e com você. Pai, te agradecemos por esse texto bíblico que acabamos de ler e sobre o qual acabamos também de extrair algumas lições importantes sobre como deve ser, a partir dessa perícope de Jonas, um ministério bem-sucedido. Ajude-nos, ó Senhor, a colocarmos em prática todos estes ensinamentos, estas lições, de modo que, como aprendemos do teu servo Tiago, não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, enganando-nos a nós mesmos com falsos discursos, mas ajude-nos a sermos também praticantes da sua palavra. Abençoe-nos e que esta mensagem possa de fato penetrar em nosso pensamento, em nossa mente, e que ela possa induzir-nos, Senhor, ou estimular-nos à prática de boas obras e que venham resultar num ministério bem-sucedido para a glória e louvor do seu santo nome. É isso que nós te pedimos, ó Senhor, e ansiamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida e espero que essa mensagem tenha sido produtiva e que Deus continue a abençoar o seu ministério. Que ele seja um ministério bem-sucedido por Deus e para a glória de Deus. Hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.